seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse programa semanal aqui no canal do Zona Curva, em que a gente conversa sobre política internacional. Essa semana eu separei acontecimentos importantes e recentes que foram ocorrendo para a gente analisar juntos. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia. E hoje eu vou começar falando sobre o conflito entre o Azerbaijão e a Armênia. No dia 19 de setembro, o Azerbaijão lançou um ataque que durou mais ou menos 24 horas sobre uma região chamada Nagorno-Karabakh, que é um enclave armênio dentro do território do Azerbaijão. Esse território é de maioria étnica armênia e já existe há vários anos, funcionava basicamente como uma república independente do Estado do Azerbaijão, mas que foi atacada por esses bombardeios no dia 19 de setembro. Essa região, antes mesmo desses ataques com bombas, já sofria de forma quase que crônica com a falta de alimentos, com a falta de medicamentos e também com a falta de combustíveis. Isso porque o Azerbaijão e o governo do Azerbaijão vinha realizando uma série de bloqueios contra essa região já há algum tempo, justamente indicando algum tipo de contradição, de tensão entre o governo do Azerbaijão e essa região de maioria étnica armênia. Ainda assim, obviamente, esses ataques no dia 19 reforçaram muito mais isso. Já são mais de 120 mil armênios que saíram dessa região, armênios étnicos, e que já podemos caracterizar basicamente como um êxodo muito grande desse povo armênio em direção à Armênia, de fato, deixando, portanto, o território que antes era do Azerbaijão. E ainda assim nós temos visto o quanto que esse conflito histórico ainda adquire vários contornos na atualidade. Embora tanto o governo do Azerbaijão quanto o governo da Armênia tenham concordado com um cessar-fogo que foi mediado pela Rússia, então o ataque durou, como eu comentei, cerca de 24 horas, e depois disso a gente tem observado um cessar-fogo que, de certa forma, vem se garantindo de forma consistente nesses últimos dias, o governo do Azerbaijão disse que iria continuar garantindo todos os direitos da população de armênios étnicos que decidissem continuar naquela região, que isso não seria afetado pelos seus ataques ou por a sua tentativa de estabelecer um controle sobre esse enclave armênio em seu território. Mas o primeiro-ministro da Armênia já havia declarado anteriormente que existia sim um perigo de que essa população armênia étnica que vive no Azerbaijão pudesse ter algum tipo de limpeza étnica. Isso seria basicamente o governo do Azerbaijão tentando excluir essas pessoas ao máximo possível, tanto de formas mais violentas fisicamente, como por exemplo um ataque como esse, como tentar fazer esses bloqueios que impeçam as pessoas a adquirir comida e medicamentos, mas também por outras formas, como por exemplo impedir a sua manifestação cultural e étnica, o que não necessariamente caracterizaria como uma limpeza étnica, mas sim como uma grande repressão a esse grupo. O primeiro-ministro, portanto, da Armênia já havia falado sobre isso há algum tempo. E o que a gente tem observado na prática é que grande parte das pessoas que viviam nessa região de Nagorno-Karabakh decidiram, de fato, sair dali e ir em direção à Armênia justamente por temerem qualquer tipo de retaliação do governo do Azerbaijão em termos de fazer realmente essa limpeza étnica agora que estabeleceu o maior controle sobre esse enclave armênio. Embora esse governo do Azerbaijão tenha feito essa declaração de que garantiria todos os direitos dessa população caso as pessoas decidissem ficar ali nesse enclave, ele também vem sendo muito explícito em relação a quais opções são possíveis para esse povo caso ele decida se manter ali. Basicamente, o que eles têm dito, o governo do Azerbaijão tem dito para a população de Karabakh é que a opção é ficar e aceitar a cidadania do Azerbaijão. Então, por exemplo, ter um passaporte que diga que eles são do Estado do Azerbaijão e não necessariamente de uma república independente ou mesmo armênios, ou simplesmente sair daquela região caso eles decidam não aceitar essa cidadania. Então, de certa forma, a gente tem visto já há muito tempo algum tipo de tentativa, pelo menos, de impor
a cidadania, a nacionalidade, todos os costumes do Azerbaijão sobre essa população de maioria étnica armênia que vive nesse território. Então, claramente, não necessariamente a declaração do governo do Azerbaijão de que ele iria garantir os direitos é crível nesse momento, na medida em que já há algum tempo havia essa tentativa de impor os seus costumes e a própria cidadania em relação ao povo armênio. É importante a gente dizer também que esse conflito não aconteceu pela primeira vez agora, no dia 19 de setembro. É um conflito que já existe há muitos anos. Essa república mesmo, essa região de Karabakh, já veio se consolidando basicamente desde a década de 90. Então, já existe uma grande preocupação, quase que histórica a esse ponto, em relação ao bem-estar dessa população armênia dentro do território do Azerbaijão. Recentemente também o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, também fez uma visita ao Azerbaijão, o que de certa forma dá um recado internacional de que a Turquia apoia esse país e apoia o ataque, de certa forma, apoia o que o Azerbaijão vem fazendo e coloca de novo o governo da Armênia numa situação muito delicada, porque embora eles tenham razões humanitárias para questionar o que vem acontecendo no Azerbaijão, de novo, desde os anos 90, ainda assim eles têm bem menos apoio internacional ali naquela região do que o governo do Azerbaijão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer questão, dúvida ou sugestão para os vídeos das próximas semanas, por favor, comentem aqui, que assim que possível eu respondo todos os comentários de vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.